Caio, eu sou uma pessoa totalmente química, infelizmente. Te ouço muito, mas eu não consigo sair da depressão. Eu tomo medicamentos, fico deitado a maior parte do tempo. Eu não quero fazer nada, só dormir. Não quero é a palavra. Não quero fazer nada, só quero dormir. A palavra é não quero. Porque o indivíduo deprimido, ele se entrega à vontade química da depressão. Por isso não quero. Não quero, não vai querer nunca. Ele concorda, né? Concorda. Então, a única coisa a fazer numa depressão é discordar dela. Você admitir que ela está presente, reconhecer, examinar, tentar identificar causas quando elas são químico-orgânicas, identificar causas quando não são químico-orgânicas, mas tiveram um nascedouro psicológico ou psíquico, identificar o nascedouro, tratar no nascedouro e tratar nos demais níveis. Quais são os demais níveis? Psicoterapeuticamente falando, eu não consigo enxergar nada mais importante do que a decisão de reagir. Porque se você cai na mão de um terapeuta ad eternum dialogal, sim, daquele tipo que você cai lá e vai ficar conversando 10 anos sobre as causas da sua depressão, você só vai encontrar 1 trilhão de álibis para continuar mais deprimido e no círculo, no carrossel depressivo para sempre. Maneira de tratar a depressão identificou causas químicas que possam ser vencidas com a ajuda de medicação, ou ajudadas ou diminuídas, a medicação é pertinente. O resto é ensinar o indivíduo a decidir contra a vontade. Eu tenho que aprender a decidir contra a minha vontade. Porque se eu me entregar à minha disposição mental, eu estou perdido. É o que diz Paulo em Romanos. Ele chama de disposição mental reprovável. No meu site vocês encontram, se escrever aí disposição mental, Gabriel, você vai achar. E o pessoal precisa ler textos sobre o significado da disposição mental. Disposição mental positiva, disposição mental negativa, que Paulo chama de disposição mental reprovável. A disposição mental positiva, ela só acontece perseverantemente, tem o quê? 60 e quantas alusões? 62 alusões. Podem entrar aí e estudar tudo que tem aí sobre disposição mental. Vocês todos em estado de depressão. Mas a disposição mental positiva, ela acontece por uma determinação da minha consciência. A negativa, aí ela acontece por traumas, ressentimentos, mágoas guardadas, acumuladas, por alterações químicas, por conluio meu, dando razão aos meus caprichos, aos meus desejos, às minhas vontades, às minhas idiosincrasias. É um consentimento, é um trabalho de parceria entre o meu eu, que se autoabandonou, e essa disposição preguiçosa ou depressiva ou angustiada ou rendida ou zumbificada a qual eu me entregue. Para eu ter uma posição positiva em relação a essa disposição mental negativa, isso só me acontecerá por uma decisão minha contra a minha vontade. É isso que o pessoal não entende. Eu tenho o poder de decidir contra a minha vontade. A minha vontade é numa direção, mas a minha consciência me indica uma outra. Então eu digo não à minha vontade e ando na direção da minha consciência. Assim é com tudo, inclusive com a depressão. Quando você falou assim, mas não quero sair, querida, nenhum deprimido quer sair da cama. O cara quer fechar o quarto, fechar a janela. Ele não se mata porque não tem coragem. Mas se pudesse apertar um botão e só acordar, quem sabe, na eternidade, sem nem pensar que morreu, a maioria gostaria.
Agora, se você se entregar ao que você quer, você está perdida. Por isso é que Paulo diz, para que não façamos porventura o que seja do nosso próprio querer. Olha só como a melhor psicologia da terra você encontra no Evangelho. Para que não façamos porventura o que seja do nosso próprio querer. O tempo todo o Evangelho me ensina a vencer o meu querer. O meu querer egótico, o meu querer depressivo, o meu querer tarado, o meu querer exagerado, o meu querer avaro, o meu querer minimalista, o meu querer desequilibrado. O Evangelho vem e diz não, e bota tudo na proporção, e diz, não faça só o que é gostoso, realize o que é bom, mesmo que você faça sem vontade de fazer. Ou seja, o Evangelho me ensina a levar todos os meus pensamentos e sentimentos, vontades e caprichos submissos a Cristo Jesus, à mente de Cristo. É isso que Paulo chama de desenvolvimento da mente de Cristo, que é a mente que realiza aquilo que sabe que é bom e que é o bem, e não se entrega ao seu próprio querer, que frequentemente é um desejo enraizado numa vontade maligna, animal, egótica e egoísta. Então eu, por exemplo, há anos que trabalho contra o meu próprio querer, porque eu sou um mamífero. Um mamífero. Existe um parentesco animal entre mim e o resto da criação à minha volta. Eu carrego traços da minha existência mamífera acumulada no planeta, ainda no meu corpo. Traços anteriores ao da minha humanidade, conforme ela se tornou e conforme ela é. Continua mamífero, a gente está falando aqui de alternâncias químicas. De mais podem exacerbar, de menos podem deprimir. Por quê? Porque eu sou uma máquina orgânica. Agora, essa máquina orgânica não é o que eu sou. Essa máquina orgânica me pertence. É o corpo de morte que eu carrego. É o corpo de ambivalências e de ambiguidades. É o corpo esquizofrenizado, como diz Paulo em Romanos 7, psique rachada e um conflito estabelecido entre o organismo que se divide e que é extremamente ambivalente e polivalente nas suas expressões e a minha consciência. E eu tenho que decidir se eu viverei pela consciência e pela fé. Fé e consciência acabam sendo sinônimos nesse nível, por causa do que eu creio, por causa do que eu sei, portanto por causa da consciência, portanto por causa da fé, que eu ando contra muitas vezes meu desejo, minha vontade, minhas pulsões, minhas reações, meus instintos, que vão ficando em estado de submissão ante o meu querer superior, para que eu não me entregue à minha vontade negativa, ao meu estado mental reprovável, e para que eu não faça o que seja porventura do meu querer, porque frequentemente eu quero contra a vida, eu quero contra mim, eu quero contra o melhor, porque existem condições ou suicidas ou condições de desânimo profundo ou condições de opressão espiritual, quando o indivíduo já está tão desanimado da vida que todas as forças espirituais trabalham para colocá-lo naquele estado de mais morbidez ainda. Como é que a gente vence isso tudo? Com a mente em fé, como o Tiago vai dizer na nossa leitura aqui de carreirinha. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Assim é com tudo mais, é com o diabo, é com a depressão, é com o desânimo, é com tudo. A gente tem que resistir. Quem se entrega, se entrega, se faz escravo. Tem que resistir. Não está com vontade, mas levante. Arrume a cama, abra a janela,
Saia de casa, comece dando uma volta no quarteirão. Você tem que ir para o sol, tem que ir para a vida, tem que se relacionar, tem que olhar para pessoas, tem que conversar. Não quer, mas se obrigue, se obrigue, se obrigue, se obrigue. Você manda em você. Não abra mão de ser a diretora de você mesma, em Deus, em Cristo. Não aceite nada menos do que a decisão da sua consciência. Agora, isso acontece pela fé. Se você for dizer, a minha carne tem que me ajudar, ela não vai te ajudar. Quem tem poder em você é a sua mente. Tem um poder maior do que a sua carne. Agora, se você se torna um boneco de carne químico e se entrega às emulações químicas e mata a vontade superior, ninguém vai poder te ajudar. Vamos lá, Drauzio. Ela segue, depois que ela diz a frase, né, você pegou daí, não quero fazer nada, só dormir. Ela fala assim, estou afastada do emprego, eu não limpo minha casa, eu não faço nada. E sempre quis te perguntar sobre isso. Eu decidi diminuir os remédios e hoje eu levantei disposta, limpando casa, lavando louça, lavando roupa. Eu sempre pedi a Deus para não ser impermeável ao Evangelho. Eu tenho 50 anos, eu procrastino tudo. Tenho várias doenças físicas e psicose. Só trato da psicose na parte física. Estou completamente negligente em relação a isso. Ela não pode. Eu não sou religiosa e nunca fui. Não precisa ser, graças a Deus. Ela só tem que cuidar dela mesma. Um drama mesmo. Agora, procrastinando, quais são os termos? Negligência, procrastinação, adiamentos, são todas as coisas que ela faz contra ela própria. Negligência e procrastinação. Ninguém vai poder te ajudar, minha filha, a não ser você. E o recurso superior é esse que eu te dei. Eu já comecei do fim porque eu sabia o que você ia dizer, porque eu sei o que acontece nesses casos. Ela faz uma pergunta final, ela fala assim, Caio, por que é tão difícil viver o Evangelho no chão da vida? Pergunta dela. Só no chão da vida que o Evangelho pode ser vivido, né? Eu, por exemplo, nunca tentei viver o Evangelho nas nuvens. No céu da vida? No céu da vida não dá, não tem. É aqui, é com dor, com depressão, ficando velha, morrendo todo dia. Hoje eu sentei aqui pro Braulio, qual foi a primeira coisa que eu te falei? Contando as suas histórias aí. Eu tava morrendo de cólica. Da sua cólica. Eu ainda tô com cólica aqui. Da sua olhando pra mim daí, você tava dizendo que eu tava morrendo de cólica aqui, com a cólica danada? Não. Porque eu tenho que decidir se eu trato com você ou se eu vou me entregar à cólica, né? Tem horas que a cólica é tão forte que você não consegue nem falar, se for o caso. Mas quando não é o caso, a gente vai e faz. Quando é o caso, a gente procura ajuda para não se entregar. Mas a gente tem que decidir. É uma frase importantíssima do Mandela, que bilhões de pessoas tinham dito a mesma coisa com o mesmo sentido antes, mas ninguém tinha dito do jeito que ele falou. Quando ele disse, decidi tornar-me o capitão da minha vida. Fantástico. Que é o que a maioria das pessoas não quer ser. Aí transfere isso para Deus. Deus diz, não, eu te dei cabeça, inteligência, sabedoria, bom senso, todos os meios. Te chamei de filho e te disse, tudo que é meu é teu, vai viver. Aí o cara quer transferir para Deus, quer que Deus o teleguie. Deus não quer teleguiar ninguém, ele quer que você tenha uma consciência. E que você aprenda a pensar os pensamentos dele. Aí quer transferir para o diabo. Não deu certo, foi o diabo. Não deu certo, foi o vento, que ventou demais. Sempre transferindo, o tempo todo, ao invés de se assumir. Ou então é a doença, é a química. Poxa, se é a química, trata da química. Hoje a gente vive num ambiente onde dá para a gente entender o que está acontecendo com DNA. Vai lá e trata. Agora, negligenciando, procrastinando, com preguiça de fazer e decidindo a automedicação, eu tenho tais e tais necessidades, mas trato só dessa parte, as outras eu deixei. Não faça isso, querido.
A única coisa boa que você me disse foi que hoje você amanheceu tentando abrir a janela, limpar a casa. É isso que você vai fazer todo dia. Disposição. E ir cada vez mais longe. Com vontade ou sem vontade. Vá depois, acaba aqui o programa, vai sair. Vá a um parque, vá dar uma andada. Toma um banho gelado, deixa teu corpo sentir choque térmico. Saia, caminhe, veja gente, ouça, não fique interpretando o mundo o dia inteiro. Perceba pessoas, olhe crianças, veja sorrisos. Parece coisas tolas que eu estou falando, mas nem só de remédio vive o homem, mas de todas as relações, olhares, sorrisos, abraços, gramas, raios de sol, sombras, luzes que vêm da graça de Deus. E tome a decisão que eu lhe falei insistentemente para tomar. Todo dia a mesma decisão. Vem IVTV, o canal é você.